Fala galera, tudo certo? Marcão no canal Gamer PC Lab, trazendo mais um teste no game antigo com a RX 5700 XT e o Ryzen 5 3600. Vamos fazer uma gameplay no Crysis 3, como vocês podem ver. Vou mostrar para vocês o sistema, tá aí o nosso processador. Placa-mãe é a mesma aí que a gente tem usado nos testes. Memória mesma também, 16 GB do channel, 3000 MHz. E a placa de vídeo também é a mesma, né? 5700 XT, a versão Blower da XFX. A gente tá rodando o game por enquanto em 4K, com anti-aliasing SMA low, resolução de texturas no alto e as especificações do sistema ali, System Specs, também no alto, né, no high. Vamos só diminuir aqui o Motion Blur pro low. E vamos lá tentar rodar o game. Vou fazer algumas alterações durante a gameplay aí na parte gráfica, né? Vocês estão percebendo que o game não está rodando a 60 quadros. A gente tá rodando, tentando rodar ele a 4K, com tudo no alto. Em alguns momentos a gente até consegue uma taxa próxima de 60. Mas se vocês prestarem atenção no uso de GPU, principalmente durante a nossa gameplay, vocês vão ver que tem bastante oscilação e até às vezes meio sem motivo. Outra coisa que a gente tem no jogo e que a gente percebe é o uso intenso ali do primeiro núcleo do processador, né, do segundo talvez também ali, né, que seria o terceiro CPU, né, o CPU 3, e o restante fica praticamente zerado, né? Pouco funcionam. É um game que não tem boa otimização para multicore, para acima de 2 núcleos aí. Talvez ele até consiga trabalhar com 3, 4, mas sempre com uso bem intensivo lá em cima, os dois primeiros, e com bastante oscilação no uso de GPU, por falta de otimização dos drivers da placa de vídeo. Vamos tentar diminuir algumas coisas aqui na parte de gráficos avançados. Diminuir o pós-processamento. O efeito de água, ó, a gente ganha uma boa quantidade de frames. Já ficando acima dos 60. Mas tem horas que cai, aí ó, podem ver. Indo para 50 e pouco. Daria para jogar tranquilo, single player, não tem problema. Vamos ver se desabilitando aqui anti-aliasing a gente ganha alguma coisa. Foi para 58, não ganhou muito. Caiu para 55 com SMA. Então ganha ali 3 frames se deixar desligado. Se deixar ligado, anti-aliasing perde-se 3 frames. Vamos ligar o pós-processamento. A gente tá rodando a 54, 55. Perde pouca coisa. Perde 1 ou 2 frames ali. Diminuir a parte do filtro anisotrópico. Esse praticamente não faz diferença nenhuma. Continua ali nos 55, 50 e poucos. Então até agora não é uma taxa de quadros ruim. A gente está tendo uma performance legal. Nós estamos rodando quase no high aí, com algumas modificações pequenas em 4K. Então vamos fazer algumas edições aqui no vídeo, passar um pouco mais para frente para mostrar algumas partes onde a gente tem problemas aí, né? No geral aqui dentro a taxa de quadros fica acima dos 70.
tá? 60, 70, até um pouco acima dos 70 frames aí nessa parte dentro da base, tá? We're walking straight through the front door. Surprise is Vocês gonna be podem our ver only aí. chance. No one's Esperar crazy o enough cara to abrir a give this a go. porta. Ai, meu filho, abre. Aí. Let's do this quietly. They've got QRFT Fica on bem standby. próximo dos 70 quadros. Cai um pouco ali às vezes, mas fica acima dos 60. Tá rodando bem, né? Dá pra dizer que tá rodando bem. 4K no alto, tá ótimo. O problema é que em algumas partes a gente tem umas quedas bizarras aí. É mais ou menos o que eu vou tentar mostrar a partir de agora, tá? Então vamos lá. Romeo 1, moving to target, over. Ó, a partir desse ponto, comecem a prestar atenção ali no uso do GPU, That was a bit messy. caindo para 18% de uso. Chegou a bater ali 18%. Oh, yeah. É bem na hora que a gente Makes you pega o invisible, arco. silent killing. E agora quando o cara abrir a porta aqui, vocês vão ver o comportamento estranho aí da taxa de quadros e do uso de GPU. Provavelmente é problema de otimização de drivers, né? Como é um jogo antigo, né? Dificilmente a AMD vai acertar isso aqui. Mas, ó, até aí tá tudo bem. A gente teve uma queda de quadros aí pra, ó, 35. Fica oscilando muito. Percebam que vai a 60, volta. Ó, 61. Cai pra 40. E da mesma forma que oscila a taxa de quadros, oscila o uso de GPU. A gente tem essas quedas bizarras aí. A gente tem oscilação também no uso da placa de vídeo. Ó, caiu para 56%. Taxa de quadros caiu para 40 e poucos por cento. E não tem muito que a gente faça aqui em relação a alterar a parte gráfica. Não tem muita solução. Até onde eu tentei, eu mexi em várias coisas aqui. Diminuí para o médio. Diminuí as coisas uma por uma também durante o teste. Ó, caiu para 19,54 o uso. Taxa de quadros caindo para 40 e poucos, quase 30. Ó, 16%, 55%, 43 quadros, 44. Então tem algum problema de otimização. E também tem o fato do processador só estar usando o primeiro núcleo ali e o segundo. Eles estão batendo quase a 100% os dois. Isso aí também deve estar contribuindo para esse tipo, né, de gargalo que está dando na parte gráfica. Ó, vamos voltar aí a qualidade para o alto. Não faz muita diferença no geral.
percebe também que com a oscilação do uso de GPU oscila o clock também para baixo dela. Então ó, nessa parte aí tá 99%, com clock 1700, 1800 nessa faixa, tá normal até. Agora logo que a gente abrir a porta ali, vai ver uma parte onde cai bizarramente a taxa de quadros. Vocês vão perceber, aí abriu a porta, vai chegar, bater 18 frames. O uso de placa de vídeo cai a 20%. Ó, olhou pra lá, 20 quadros, 31% de uso, o clock da placa cai. Olhou pro outro lado, ó, olhou pra lá, fica uma desgraça, tá vendo? Comportamento bizarro que tem aí a placa, muito provavelmente, como eu tô dizendo, né, por problema de drivers, além da falta de otimização para mais núcleos aí, que aparentemente também atrapalha. Na verdade o processador nem chega ali no máximo em algumas partes e acontece essas quedas, né? Às vezes elas acontecem juntamente, né? O processador chegando a 99% nos dois primeiros núcleos e quedas de frames, mas às vezes não é só isso, né? Ou às vezes não são as duas coisas juntas, desculpa. Ó, 19 quadros, tá vendo? Olha onde que cai o uso de GPU. Aí você olha pro outro lado do cenário, no mesmo lugar, e volta tudo ao normal. É lógico que tem algum problema aí técnico. O pessoal tinha até pedido para fazer testes aí com Crysis 3, mas infelizmente eu não sei se é só com as placas de AMD. Posso até testar aí com placas da Nvidia, talvez com a 2070, que seria mais ou menos equivalente a essa, ou a mais próxima que eu tenho, equivalente a essa. Mas que o jogo não tá funcionando direito, não tá. É, ó, 20 quadros, 21. Clock da placa 500 MHz. Bem complicado. People signed up with Cell for cheap energy. Cell were generating power. Aqui já estamos na segunda fase, fora da base. Estamos usando a mesma configuração gráfica ainda, 4K no high. Vocês podem ver que a taxa de quadros está próxima dos 60, né? O uso do GPU está normal, 99%. Aqui a gente está tendo um resultado legal aí, ó. Bacana, né? 60, 70 quadros. Só que de repente a gente aponta a câmera pro outro lado e cai para 45. E o uso de placa de vídeo despenca. E começam a acontecer de novo os mesmos problemas. Caiu para 61% o uso. Hold up. Minefield. Cell's using intelligent munitions. Means they only blow up unauthorized. Like us. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar a resolução, baixar para 2.5K, ver se a gente consegue melhorar isso aí. Vou ter que voltar com o jogo reiniciado, que ele acaba bugando a tela aí.
Então eu vou sair do game e a gente vai voltar com ele em 2.5K. They only blow up unauthorized, like us. Então tá aí, jogo reiniciado. Vamos lá mostrar pra vocês a configuração. 2560 por 1440. E agora eu aumentei até a textura ali pro muito alto. System Specs tá no alto. Vou até tentar mexer no anti-aliasing ali agora. Vou botar tudo no muito alto. Use your suit to interface with the mines. Disable them. Vamos ver no que vai dar isso aqui. A gente ainda tem aquele problema, Nando. Opa. Olha lá, uso de GPU caindo. Tentar com FXA. Aí não faz diferença. O uso de GPU cai de novo. Os dois núcleos primeiros ali lotam. Eu até procurei na internet alguma maneira de acertar isso aí no jogo, né? Tentar distribuir esse uso de processador aí entre os núcleos melhor, ou acabar com essas quedas de uso de GPU, mas não achei nenhuma solução, infelizmente. Talvez até exista alguma maneira de arrumar isso aí, mas até onde eu procurei, até onde eu pesquisei, não consegui achar nada que resolvesse esses problemas desse jogo aqui. IMS detonation detected in Sector 1, Delta 4. What's the matter? Nothing. Just an energy surge. Energy source depleted. Gone now. Scanning Sector 1. Bom, galera, infelizmente é isso aí. O game tinha tudo pra rodar bem, mas por problemas aí Simple. de otimização, de drivers, né, do game não funcionar aí bem com todos os núcleos, né, a gente tem um resultado bem ruim, com várias partes aí onde o game despenca na taxa de quadros, como vocês podem ver aí, ó, caindo para 34 frames, caindo o uso de GPU, algumas coisas inexplicáveis, mas infelizmente o game não roda bem aí, mas não é por culpa do hardware, né? Isso aí é total culpa de otimização. Se você gostou do teste, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.